abertos aqui a esta sessão, todos aqueles que estão aqui e online, porque esta sessão está a ser transmitida e permite a interação online. E aqueles que ainda estão a almoçar que ainda vão chegar. Esses ainda vão chegar, mas portanto, mas também são bem-vindos. São todos bem-vindos, a porta fica aberta para conseguir preencher todo este espaço. Trata-se do 6º ciclo de atualização em cardiologia. É uma sessão que tem que ser o mais interativa possível. Há perguntas, há casos clínicos para televoto, há perguntas que podem ser feitas diretamente, perguntas online que vão ser dirigidas pelo colega e espero que os 4 temas que nos trazem aqui, que davam para cada tema para mais que 1 hora de apresentação, vamos tentar cumprir tempos com 15 minutos de apresentação e depois mais 5 de discussão, é o que é possível, e vamos tentar cumprir o tempo. Muito bem, nós nas sessões anteriores têm ficado sempre algumas perguntas para responder, não conseguimos responder a todos, mesmo aos colegas que estão em casa, e peço-vos desde já desculpa. Uma dica prática para vocês aqui na sala é, quando às vezes eu estou a colocar perguntas dos colegas online, vocês sinalizem com a mão a pedir o microfone, porque isso também permite-nos ver que há pessoas que aqui na sala querem colocar perguntas. A sessão desta tarde vai abordar temas extremamente práticos e pertinentes do nosso dia-a-dia e por isso faz todo o sentido também tentarmos esclarecer e pedirmos depois aos nossos palestrantes para serem curtos nas respostas, porque isso também ajuda a tentarmos colocar mais perguntas. Muito bem. Vamos avançar? Vamos avançar então. Força. O primeiro palestrante, o Dr. Hélder Dores, que vai falar sobre os exames, indicações, contraindicações e limitações para o início de exercício físico e o que pedir e como avaliar um doente. Dou-lhe a palavra então. Muito obrigado. Boa tarde a todos. De facto, a ideia é fazermos uma apresentação muito prática e provavelmente já todos se depararam com esta questão, ou por parte do doente, ou por parte de colegas, ou por nós próprios, e se calhar não vamos conseguir chegar a uma resposta consensual. Mas vamos tentar. E começo por uma questão. O que é que fazem neste caso? Um homem de 50 anos, assintomático, fumador, com hipertensão, quer iniciar a prática de exercício físico, o que é que devemos fazer previamente? História clínica, avaliação física e ECG são suficientes? Como está assintomático, não é necessário fazer nenhum exame? Deve ser referenciada uma consulta de medicina esportiva? O ECO, a prova de esforço e o mapa são exames mandatórios? E, por último, a atividade física prévia e o tipo de exercício pretendido são características a valorizar. O que é que acham que faz mais sentido neste contexto? Muito bem. Acho que podemos acabar a apresentação, que eu concordo, a resposta mais consensual provavelmente será a última, mas vou tentar explicar porquê. De facto, nós quando temos um doente à nossa frente e queremos pedir ou pensar naqueles que não podem fazer exercício físico, temos de ter em consideração vários aspectos. Em primeiro lugar, que doente e que doença. Os doentes não são todos iguais, muito menos as doenças. Em segundo, quais os hábitos prévios de atividade física. É diferente ser uma pessoa completamente sedentária ou já realizar alguma atividade física. Em terceiro lugar, qual é que é o objetivo? Pode querer só fazer exercício numa intensidade moderada ou querer começar a ser atleta de alta competição. E, por último, de facto, que exames são necessários. No entanto, há um largo espectro dos desportos. Há desportos mesmo que parecem semelhantes. Correr, por exemplo, pode ser correr 100 metros em 10 segundos ou correr 250 km no deserto do Saara. Portanto, há uma heterogeneidade de desportos, mas há também uma heterogeneidade de atletas, desde crianças a idosos, desde pessoas sem nenhum fator de risco a pessoas já com prevenção secundária e, por último, há um largo espectro de exames, desde o simples eletrocardiograma à ressonância ou até ao estudo genético. Portanto, isto demonstra logo a complexidade que é responder a estas questões. No entanto, eu penso que há aqui 3 aspectos fundamentais. Devemos, antes da prática de exercícios físicos, estratificar o risco cardiovascular, tentar detectar precocemente e de uma forma pré-clínica doenças e fazer uma prescrição individualizada na presença de alguma doença cardiovascular. E é muito importante ter esta percepção que pode haver o risco do exercício agravar alguma patologia, mas, por outro lado, pode haver o risco da patologia já existente precipitar eventos clínicos graves, como infarto ou até morte súbita,
durante o exercício físico. Portanto, isto tem que estar na nossa cabeça e é isto que faz este raciocínio lógico antes de pedir exames a uma pessoa que quer começar a fazer exercício. Se pensarmos num jovem, sobretudo assintomático, isto é de mais conhecido. Importante história familiar, pessoal, exame objetivo e eletrocardiograma. Este algoritmo está recomendado. Legalmente é assim que deve ser feito se for um atleta federado ao nível competitivo. E aqui salientava apenas a relevância do eletrocardiograma. É diferente interpretar o eletrocardiograma de um atleta do que de uma pessoa que não faz exercício físico, porque, como sabem, o exercício condiciona diversas adaptações fisiológicas, sobretudo elétricas, que são normais, e se estivermos a fazer exames adicionais a estas pessoas, estamos a gastar dinheiro e até podem ser desqualificados inapropriadamente porque correspondem a falsos positivos. E os mais recentes são estes, que eu não vou aqui descrever, são os critérios internacionais, publicados há um ano, e que ajudam a diferenciar aquilo que é normal, aquilo que isoladamente pode ser normal, mas em conjunto deve ser investigado, e, por outro lado, as red flags de alterações têm que ser sempre investigadas. E é muito importante, como nós também já demonstramos numa população de mais de 1000 militares, usar estes critérios, porque os critérios prévios, quer na sociedade europeia, davam-nos 15% de falsos positivos. Aplicando os últimos, dão-nos cerca de 5%. Portanto, conseguem perceber que há aqui uma margem de 10% de atletas que não vão fazer mais exames, que muitas vezes até acabavam em cateterismos, e têm um impacto socioeconómico e pessoal para o atleta muito, muito relevante. Por outro lado, sempre, mesmo sendo um atleta jovem, existem sintomas, sobretudo despoltados pelo exercício, e são os clássicos, dor torácica, síncope, palpitações, dispneia, cansaço. Isto tem que ser sempre investigado e depende, obviamente, do tipo de sintoma e do tipo de atleta. Se estivermos a olhar para um atleta veterano ou uma pessoa de meia idade que quer começar a fazer atividade física, aqui é diferente. Se nós olharmos para aquilo que na Europa se recomenda-se fazer uma avaliação do perfil de risco individual, avaliar, de facto, a atividade física prévia e perceber aquilo que a pessoa quer começar a fazer. Nos Estados Unidos não é muito diferente, também se mantém a atividade física prévia, é valorizada até de forma subjetiva a presença de sinais ou sintomas ou doenças prévias e também entra em linha de conta a intensidade desejada. Ou seja, este slide responde à primeira questão que eu coloquei. E de uma forma sucinta, por exemplo, se estivermos perante uma pessoa sedentária, e isto são as recomendações que na Europa nós acabamos por seguir, nós temos em consideração a atividade prévia, portanto, se for um indivíduo que não faça nada ou pequena intensidade, que queira fazer exercício de pequena intensidade, muitas vezes a avaliação própria do indivíduo, com vários questionários validados, pode ser suficiente e pode fazer exercício. No entanto, se existirem alterações ou respostas positivas a essas questões, ou se, por outro lado, quiser fazer um exercício com uma intensidade mais moderada ou elevada, aí sim a avaliação médica é fundamental, onde entra em linha de conta várias coisas, como, por exemplo, a história pessoal e familiar, o exame físico e, nesta idade, muito importante, porque ainda é adequado e é usado o score da Sociedade Europeia, que é um score, como sabem, de estratificação de risco de eventos fatais aos 10 anos. De acordo com o resultado, se o risco for baixo, é elegível. Se for alto, aquilo que ainda é recomendado neste documento é a prova de esforço, que obviamente, se tiver alterações, deve suscitar avaliações adicionais para pesquisar o quê? Pesquisar a doença coronária, porque é, de longe, a principal causa de morte súbita neste tipo de pessoas. Cá está. Primeiro objetivo, detectar a doença coronária. Para isso, em assintomáticos, usamos o score, que já toda a gente conhece estes charts da Sociedade Europeia, mas é importante ter uma noção disto, é que se mesmo pessoas que têm um evento inaugural agudo, como um infarto com supra-DST, se no dia anterior tivessem ido ao cardiologista e fosse calculado o score, mais de metade deles, como neste estudo, tinham um score baixo ou intermédio. Portanto, eram pessoas que iam para casa na mesma, sem nenhuma prescrição específica, e no dia seguinte tiveram o seu infarto. Ou seja, provavelmente, esta estratificação de risco clínica não é suficiente e a Sociedade Europeia já recomenda potenciais candidatos para novos marcadores de risco, muitos deles mais objetivos, entre os quais, por exemplo, destacava o score de cálcio ou até as placas carotídeas. Depois, quando há estas alterações em exames, nós temos de ter a percepção que há uma panóplia de exames, e isto é difícil, sobretudo para quem é de outras especialidades, porque olhando para os exames todos que temos para detectar a doença coronária, há desde exames funcionais, há exames anatómicos, há desde próprios esforços a cateterismos, isto é complexo. Mas aqui só queria salientar duas notas importantes que podemos discutir posteriormente. Uma, se de facto a prova de esforço apresenta uma sensibilidade
reduzida, ok? Portanto, não detecta todas as pessoas que possam ter doença já significativa. E, por exemplo, o angiotaque pode ser um bom exame porque tem um valor preditivo negativo muito alto. Portanto, quando é normal, quase certeza que aquela pessoa pode não ter ou não terá doença coronária significativa. Este aspecto é muito importante na organização mental dos exames, porque, por exemplo, se nós temos um indivíduo com esta placa na DA, uma placa obstrutiva, independentemente do exame que a pessoa faça, seja eco de sobrecarga, cintigrafia ou TAC, é sempre positivo. Por outro lado, quando tudo é normal, nenhum desses exames dá alterações. Não há doença no TAC, nem há isquémia. Mas se há placas não obstrutivas, o único exame que detecta isto, e estas podem romper e provocar síndromes coronários agudos, é de facto o angiotaque. E só por curiosidade, no estudo que nós agora fizemos no Hospital Militar, em 105 atletas veteranos, 42% tiveram placas no angiotaque e, mais importante do que isso, essas pessoas com doença e com uma carga aterosclerótica acima do expectável não foram identificadas nem pela prova de esforço, nem pela estratificação de risco convencional. Portanto, o futuro encaminha-nos para uma avaliação mais objetiva, ou com score cálcio, ou com TAC, ou com outra coisa qualquer, mas se calhar as características clínicas não serão suficientes. Segunda questão. Também um homem, 43 anos, ciclismo recreativo, 150 km por semana, infarto com supra há 3 meses, angioplastia da DA, uma lesão única. Pode fazer ou continuar a fazer este exercício? Não pode. O ciclismo está contraindicado após o infarto. Tem que fazer uma cintigrafia antes de reiniciar. Pode continuar, mas a frequência cardíaca tem que ser limitada aos 150. A prova de esforço é apenas realizada para excluir isquémia residual e avaliar a função sistólica ventricular esquerda é fundamental para recomendar ou prescrever exercício. O que é que acham? Pronto, é para facilitar, por sempre a resposta, pelo menos a minha resposta, sempre é a última, pronto, era fácil. Se não acertassem. Mas pronto, depende se as pessoas com doença podem fazer um exercício físico de várias coisas. Das características do doente, da patologia e antecedentes, da medicação que faz, do risco, que é muito importante, e do tipo de exercício. Há coisas básicas. Obviamente, o indivíduo com alto risco é sempre aquele que tem disfunção sistólica, má capacidade funcional, isquémia residual, arritmias induzidas pelo esforço e também, mesmo que não revascularizadas, nem que não sejam lesões cúlpites, estenoses significativas noutras artérias. Existem documentos que nos ajudam a fazer estas recomendações, mas atenção que estão descritas ou apenas recomendados para atletas de nível competitivo, o que é controverso, porque pode ser competitivo a jogar golfe e pode ser recreativo a fazer o Mont Blanc, que são mais de 150 km no meio dos Alpes. Portanto, isto é controverso e é passível de discutirmos. Depende da doença, obviamente, e do tipo de exercício. Porquê? Porque na classificação dos desportos, os desportos têm diferentes influências da capacidade estática e da capacidade dinâmica. Portanto, as doenças variam de acordo, e o risco dessa doença, de acordo com o tipo de exercício, com a influência destas dois componentes nesse doente. Tenho aqui algumas contradições gerais, que eu não vou descrever para não levar muito tempo, mas são coisas mais ou menos óbvias. Infartos há pouco tempo, tudo o que é grave, insuficiência mitral grave, estenose aórtica grave, presença de trombos, insuficiência cardíaca sintomática, enfim, isto aqui é óbvio. Isto são contraindicações absolutas, até esclarecimento para o exercício físico. Mas eu vou focar aqui 3 ou 4 aspectos importantes. Doença coronária. Se fração de ejeção reduzida, isquémia ou instabilidade elétrica, apenas podem fazer isto. Jogar golfe, cricket, de vez em quando fazer mergulho, etc. 3 meses após infarto, ou revascularização, ou agravamento de sintomas, ou isquémia, as pessoas podem começar, mas nesses 3 meses está contraindicado fazer exercício. É aconselhado, segundo os americanos, provas de esforço, para avaliar várias coisas, além da isquémia, a tolerância ao exercício e também a instabilidade elétrica durante o esforço. E, por último, é importante avaliar a função ventricular esquerda. Obviamente, no contexto de reabilitação cardíaca, uma pessoa pode fazer exercício horas após a revascularização, mas aqui todas estas características, a intensidade, duração, etc., têm que ser adaptadas ao risco do doente de acordo com os cut-offs destas várias variáveis. Segundo aspecto, hipertrófica. Se for provável ou inequívoca,
também, segundo os americanos, deve ser limitada a desportos de baixa intensidade. É controverso, na Europa ainda continua a ser diferente, mas vai mudar provavelmente. Isto é igual para as outras grandes miocardiopatias. Portanto, a miocardiopatia é igual praticamente a impossibilidade de fazer exercício de intensidades moderadas ou elevadas. Terceiro aspecto, miocardite. Na fase aguda da inflamação está contraindicado fazer exercício físico, mas 3 a 6 meses após, caso a função esteja preservada, biomarcadores normalizados, sem arritmias, aí a pessoa pode reiniciar atividade física. Portanto, estas pessoas têm que ser reavaliadas com vários exames complementares após esta fase aguda da miocardite. Quanto ao realce tardio, como podem ver aqui na ressonância, tem um papel um bocadinho indeterminado a longo prazo. Quarto aspecto, hipertensão. Contraindicação apenas se estivermos a falar de hipertensões graves, acima de 160 a 100, é o que está aqui recomendado. Tenha ou não tenha lesão do órgão-alvo, aí as pessoas não podem fazer exercícios de elevada capacidade ou componente estática, que são exercícios mais de força, porque vai aumentar durante o esforço a hipertensão e pode haver o risco de algum evento agudo durante esse exercício. Quinto e último aspecto, apenas algumas particularidades. Tudo o que é grave em termos valvulares, sobretudo se há sintomas, se há hipertensão pulmonar, disfunção sistólica ou ventrículo dilatado, deve ser contraindicado. Bradicárdia, até ser esclarecida. Síncope, durante ou imediatamente após, até ser esclarecida. E na terapêutica hipocoagulante, terem atenção os desportos, estou aqui alguns, com risco de contacto, pelo risco, obviamente, pelo risco hemorrágico. Portanto, também há uma coisa que não podemos esquecer, que é isto. No exercício extremo, como há pouco referi, e logo à tarde, às 17, vamos falar um bocadinho mais sobre isto, é muito importante que vão aparecer nos consultórios pessoas que querem fazer isto e provavelmente poderá haver também aqui uma curva em U. É bom fazer alguma coisa, é mau não fazer nada, mas fazer muito também pode ter consequências clínicas muito importantes. Mensagem-chave. A avaliação médica é fundamental antes da prática de exercício. Na presença de doença, só por si não constitui uma contraindicação absoluta para a prática de exercício e para isso temos de ter em consideração as características do doente, o risco, antecedentes, as características do exercício e ter em consideração, sobretudo se for atleta de nível competitivo, quais são as recomendações para a prática de exercício nesse contexto. Muito obrigado. Quer começar a fazer Muito exercício? obrigado. Não sei se já haverá questões na audiência ou online. Temos aqui uma questão de online. Pergunta aqui uma colega, o que está em causa nas mortes súbitas relacionadas com o desporto? É apenas a etiologia isquémica, doença coronária, ou há outro tipo de etiologias? Quando os doentes nos pedem uma avaliação por receio de morte súbita com o desporto, e eu acrescento que hoje em dia isso é muito comum, e depois do caso FER tornou-se claramente mais prevalente na prática clínica e na consulta. Em pessoas, por exemplo, sem fatores de risco, jovens, devemos pedir prova de esforço e ecocardiograma? É uma questão interessante. Primeira mensagem, é precisamente o contrário. A nossa mensagem como médicos é alertar para os benefícios do exercício físico. Portanto, nós muitas vezes limitamos-nos e limitamos as pessoas a fazer atividade física quando, mesmo na presença de algumas destas doenças, o risco de morte súbita é baixa. O risco de morte súbita de um atleta é 1 a 2 por 100 mil por ano. Portanto, é uma coisa muito, muito baixa. Morre-se muito mais por ter hipertensão descontrolada, por ter LDL alto ou por ter diabetes mal controlada. Portanto, nesse aspecto, a mensagem vossa e nossa é incentivar o exercício físico. Obviamente, depende do risco. A morte súbita não é só por isquémia. Nos veteranos, 80% morrem por doença coronária. Nos mais novos, abaixo de 35 anos, são as principais causas de morte são doenças arrítmicas primárias e miocardiopatias. Portanto, doenças hereditárias. E por causa disso, a avaliação destes jovens é diferente. Por causa disso, não vale a pena fazer provas de esforço. Vale a pena sim fazer eletrocardiograma, porque detecta 2/3 destas doenças. Tem que ser bem interpretado. E no que diz respeito ao eco, que também foi discutido ontem, não faz sentido, por vários motivos, e não é só socioeconómicos, não faz sentido fazer ecocardiogramas por rotinas destas pessoas. Quando alguém questiona na consulta que tem medo de morrer subitamente, e se o ECG é normal, não há história familiar e não há sintomas, o nosso papel é aconselhar as pessoas a terem calma e a começar a fazer exercício físico, porque esses exames não vão adiantar nada. Até podem baralhar, porque podem dar falsos positivos e acabar numa cascata de exames completamente desnecessários. Pegando nisso, há pouco falou num doente assintomático a praticar desporto.
e falou em fazer um angiotaque coronário. Nós sabemos que a maior parte são médicos de medicina geral e familiar, não têm acesso a fazer angiotaques coronários. Portanto, existe alguma circunstância especial nestes casos em que sugira realizar? Não, eu não sugeri fazer angiotaques coronários porque eu sei que não têm acesso. Aqui o angiotaque coronário só aparece para demonstrar que existem limitações na prova de esforço e na avaliação clínica, ou seja, podem existir já placas que não sabemos muito bem se até são estáveis, que até podem ser mais calcificadas por causa do exercício, portanto nunca vão romper, mas é só para dar essa mensagem. Obviamente, o angiotaque entra num bolo de exames, nomeadamente com a cintigrafia, com a eco de esforço e também até com a ressonância de esforço, que também não têm acesso, quando há dúvidas, quando há sintomas atípicos, quando há provas de esforço positivas, para pesquisar a isquémia. Eu sei que aquilo que tem acesso é a cintigrafia. É um exame que podem pedir, mas que hoje em dia se calhar não faz nenhum sentido, por causa da dose de radiação, que é 20 vezes superior à dose de TAC, e porque estamos a falar de populações com uma probabilidade baixa à intermédia, se for assintomática, de ter doença coronária. Portanto, até pode dar mais casos falsos positivos. Portanto, não peçam angiotaque, não faz sentido, mas também não peçam cintigrafias quando não há um contexto clínico que se adeque para isso. Gostava só de dar uma palavra. Eu acho que é muito importante, num contexto atual de medicina defensiva, que as pessoas se contenham no pedido de exames, porque depois é muito difícil saber interpretar o que se encontra. Não deixa de ser muito importante, e conforme realçou, a história clínica individual e familiar dos doentes, que muitas vezes não é pesquisada corretamente, bem como a interpretação exaustiva do eletrocardiograma, que nós chamamos de um simples ECG, e que eu acho que é muito mais do que isso, porque um ECG pode traduzir muita patologia, inclusivamente na área da rítmica, com perfil já hereditário. E a caminhada depois, a escalada no pedido dos exames auxiliares diagnósticos, que será de acordo também com a expectativa que se tem para o tipo de exercício que se fará, poderá passar realmente por aquilo que vocês têm acesso facilmente, que é a prova de esforço, e na prova de esforço avalia-se muito mais do que eventos, não é? Avalia-se perfil cronotrópico, recuperação, perfil tensional, capacidade funcional, e isso tudo define o retrato do indivíduo e encaixa-o e perfila-o numa estratégia de progressão do exercício físico adequada e que poderá ser reavaliada atempadamente de forma a se ver a sua evolução. Está bem? Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Vamos dar continuidade para conseguirmos cumprir o nosso horário. Portanto, vamos falar agora de outro tema, renovação da carta de condução no doente com antecedentes cardiovasculares. Que avaliação e quais as precauções? Muito boa tarde a todos, e não só os presentes aqui na sala, mas também aqueles que nos estão a assistir em casa. Este tema, de facto, tem relevância. Não vou conseguir abordar todos os cenários clínicos, é impossível, mas vou, de facto, tentar cingir-me àquilo que é mais frequente, a renovação da carta no contexto da doença coronária. E começamos pelo nosso doente, pelo nosso caso clínico, onde temos um doente de 50 anos, sexo masculino, com fatores de risco vasculares, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade ligeira, no fundo, fatores, portanto, um doente representativo daquilo que nós temos nas nossas consultas, e com antecedentes cardiovasculares, de destacar um infarto agudo de miocárdio em 2014, angioplastia da artéria descendente anterior média com implantação de stent revestido, alta da consulta de cardiologia mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos após o evento e, como medicação, aquilo que manda a regra, portanto, no contexto de prevenção secundária. O IECA, o bloqueador beta, a estatina, portanto, o antiagregante plaquetário e, para além disso, um antidiabético oral, uma vez que era diabético. No contexto da medicina geral familiar, portanto, exames auxiliares de follow-up no contexto de doença coronária, realizou um eletrocardiograma. O eletrocardiograma, onde vemos a bradicardia sinusal, a cicatriz de lesão do infarto anteroseptal que teve, portanto, em 2014, e em relação, portanto, ao ecocardiograma que realizou nessa mesma altura, são bem evidentes as alterações da contractilidade segmentar, nomeadamente a nível, portanto, do ápex, da parede septal, portanto, apical, e da parede anterior, segmentos mediodistais. Como função sistólica ventricular esquerda, tínhamos uma fração de ejeção de 47, que corresponde a uma depressão ligeira da função sistólica. E tendo por base, portanto, esta situação, o doente procura-nos, portanto, para o atestado médico. Vem à nossa consulta, quero renovar a carta de condução, preciso do atestado médico. E, nesse contexto,
quero também saber o que é que vocês pensam, o que é que decidiriam em relação a este doente. Opção 1, é importante o parecer da especialidade de cardiologia para a renovação da carta. Opção 2, a função sistólica ventricular esquerda é importante na decisão da renovação da carta. Poderá ser realizado teste funcional para despiste de isquemia do miocárdio. Como pertence aos condutores do grupo 1, não tem qualquer limitação do foro cardíaco à renovação da carta. Ou a opção 5, portanto, considerar como verdadeiras as 3 primeiras opções. Podem votar? Tal como o Dr. Helder, eu também aposto sempre na última e concordo de facto convosco, mas vou esmiuçar um bocadinho esta situação. Antes de mais, temos muita informação em relação à associação entre doença cardíaca e acidentes de viação. Há, portanto, autores que nos mencionam, portanto, frequências ou incidências de 1,5 em cada 1000 acidentes quando falamos de evento de doença aguda. Quando estamos a falar de doença crónica, em cada 1000 acidentes, 5 são causados, então, neste contexto de doença crónica. Portanto, o que nos faz dizer que isto é relativamente pouco frequente, ou seja, os acidentes de viação num contexto de doença, e nomeadamente de doença cardíaca. Mas há também outros estudos e outros registros que nos mostram que, de facto, portanto, esta prevalência da doença é importante quando pensamos em acidentes de viação. Estes autores descrevem uma prevalência de 20 a 30% de todos os acidentes de viação fatais, envolvendo pessoas com mais de 45 anos, estão relacionados com doenças. E dentro disto, portanto, 10% de todos os acidentes de viação fatais estão relacionados com eventos súbitos. Na maioria dos casos, as doenças cardiovasculares foram a causa. Portanto, isto não é, portanto, uma associação desprezível e devemos, portanto, de facto, fazer o nosso trabalho de forma a reduzir este risco de acidentes de viação no doente cardíaco. Quando falamos em doença cardíaca, aquilo que é mais prevalente é a doença coronária, e a doença coronária, portanto, é muito frequente nestes indivíduos e está muitas vezes associado aos acidentes de viação. Isto porquê? Porque a doença coronária, a isquemia do miocárdio, é um trigger para o aparecimento de arritmias ventriculares que podem, de facto, levar a uma incapacidade súbita de controlar o veículo e provocar o acidente. E estes autores foram exatamente ver o papel da doença coronária nos acidentes de viação e verificaram, mais uma vez, nos indivíduos mais idosos, 86% dos que faleceram tinham doença coronária significativa. Cerca de 20% dos que faleceram tinham evidência de oclusão trombótica aguda, ou seja, houve um evento agudo que esteve na base do acidente de viação. E a análise estatística que eles fazem dizem que na presença de doença coronária existe cerca de 9% de probabilidade de sofrer um acidente de viação. Eu trago aqui este artigo para salientar a importância que nós todos poderemos ter na redução dos acidentes de viação. Isto basicamente, portanto, traduz, é um estudo que envolve cerca de 100 mil pacientes que foram notificados, considerados inaptos para conduzir, e eles foram ver, portanto, antes de serem considerados inaptos, o número de acidentes em que estiveram envolvidos estes pacientes e depois de serem considerados inaptos, o que é que aconteceu ao número de acidentes nestes mesmos pacientes. E houve aqui, de facto, uma redução de cerca de 45% na taxa anual de acidentes por cada 1000 pacientes. Ou seja, as doenças têm um papel importante nos acidentes de viação, as doenças cardiovasculares têm a sua cota-parte de responsabilidade, a avaliação médica, portanto, tem impacto, como poderemos ver por este estudo. De quem é a responsabilidade da avaliação médica de condutores e respectiva de estado médico? O que é que a Direção-Geral de Saúde nos diz? Qualquer médico, no exercício da sua profissão, pode passar o atestado médico para a carta de condução. Realça também que o médico assistente do doente ou do utente será o médico com mais informação para atestar sobre as suas condições e aferir da sua capacidade para conduzir.
Obviamente que a avaliação médica dos condutores passa, como qualquer ato médico, por uma anamnese cuidadosa. É importante saber se existem sintomas de ânguor, se existem palpitações, se existe história de síncopes, se existem sinais de insuficiência cardíaca ou mesmo sintomas de insuficiência cardíaca. E esta avaliação médica de condutores, o que a Direção-Geral de Saúde preconiza são tocar nestes itens, portanto, a visão, a audição, o aparelho locomotor, o álcool, os fármacos que o doente está a fazer e também as doenças. Estas doenças, portanto, neurológicas, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. Outro aspecto importante, os condutores não são todos iguais. Portanto, não têm todas as mesmas exigências. E isto depende, portanto, principalmente do risco que cada um de nós tem de ter um evento súbito e que leve, portanto, ao acidente. E, com base neste risco, que é calculado por esta fórmula que foi desenvolvida pela Sociedade Canadiana de Cardiologia, eles separam estes condutores em dois grupos. Condutores do grupo 1, portanto, que envolve basicamente condutores de motociclos e de veículos ligeiros, e condutores do grupo 2, que são considerados aqueles grupos profissionais, portanto, que têm o maior risco de provocar lesão, de estarem envolvidos em acidentes de viação. E o nosso doente era taxista, pertence, portanto, ao grupo 2. Porquê? Porque passa muito mais tempo, é o seu modo de vida, portanto, e este risco de lesão a terceiros, esta probabilidade de lesão a terceiros, está dependente destas variáveis, do tal tempo de condução, do tipo de veículo que conduz e a probabilidade anual de uma incapacidade cardíaca súbita. E com base neste risco e nestes diferentes grupos, portanto, nós dividimos, portanto, ou temos diferentes avaliações ou diferentes requisitos. Os indivíduos do grupo 1, portanto, têm uma avaliação seriada muito menos restritiva, ou seja, muito mais permissiva. E só é necessário o atestado médico a partir dos 60 anos. Reparem, quando vamos para os condutores do grupo 2, reparem que o atestado médico está sempre presente. Portanto, é muito mais restritivo a avaliação dos condutores do grupo 2, porque estamos a falar de um maior risco de ter, portanto, acidentes com base na doença cardíaca subjacente. E eu sei que vocês têm também da Direção-Geral de Saúde umas normas que têm critérios mínimos de aptidão física e mental para a condução de um veículo a motor. E quando olhamos para o aspecto da doença cardiovascular, o que eles nos dizem são estes 4 pontos. E com estes 4 pontos, a Direção-Geral de Saúde quer que nós saibamos quais os que podem conduzir e quais os que não podem conduzir em termos de doença cardiovascular. Portanto, isto fica aqui um grande ponto de interrogação sobre aquilo que nós devemos fazer quando estamos perante um doente com doença cardiovascular e ele quer renovar a carta de condução. A nível internacional existem, portanto, recomendações que datam já de 1998, são as primeiras guidelines que abordam esta questão a nível europeu. Depois, em 2009, sai um consenso, portanto, em relação a doentes com CDIs, portadores de CDIs, se podem ou não conduzir. Em 2013 é novamente abordado neste grupo, portanto, de experts, esta questão da doença cardiovascular e da condução e, mais recentemente, também nas guidelines de síncope, há portanto, uma parte das guidelines que fala sobre episódios sincopais e condução. Chamaria a atenção aqui para duas outras sociedades que têm ou que abordam esta questão, nomeadamente a Sociedade Canadiana e a Sociedade Inglesa. Reparem, janeiro de 2008. Portanto, isto é um guia para os profissionais médicos e que está muito bem esquematizado e que entra em linha de conta com todas estas variáveis e vai em linha de conta com as diferentes patologias cardiovasculares. Em relação à questão 1, ficou em aberto, portanto, e por aquilo que disse, obviamente que o parecer da especialidade no grupo 2 é importante. Como vimos, o condutor não pertence ao grupo 1, mas ao grupo 2, mas a função sistólica ventricular esquerda é importante na decisão da renovação, ou poderá ser realizado teste funcional para despiste de isquemia do miocárdio.
E quando falamos na condução e na doença coronária, e todos os estudos aqui realizados, eu trago aqui apenas 3 que abordaram, portanto, o risco de morte súbita após síndrome coronário agudo e o intervalo de tempo de maior risco de eventos súbitos incapacitantes. O Valiant ainda vai mais longe, vai nos dizer quais são os fatores que estão associados a pior prognóstico, nomeadamente a sintomatologia e a função sistólica ventricular esquerda. E vendo aqui o Valiant, o que nós vemos é que o primeiro mês é crítico. No primeiro mês, o risco de eventos súbitos é enorme. E ao fim do primeiro mês, este risco desce francamente. E também depende da função sistólica ventricular esquerda. E é com base nestes estudos que todas as recomendações são feitas, isto em relação à doença coronária, e depois há outros estudos para os diferentes cenários, nomeadamente síncope, taquicardias ventriculares, etc, etc. Os indivíduos que têm doença coronária, portanto, quando nós falamos neste contexto clínico, no nosso doente, estamos a falar que é doença coronária estável, portanto, do grupo 2, e ele só era considerado inapto se tivesse sintomas de Angor, mesmo que ligeiros. O que não impossibilita, depois de tratado e depois de um teste de isquemia, ele poder renovar a sua carta de condução do grupo 2. Portanto, depois temos os outros grupos e os outros contextos clínicos, quer do grupo 1, quer do grupo 2, que nos permitem, de facto, dizer ao doente se é apto ou não para conduzir. Como eu vos disse, o indivíduo estava em insuficiência cardíaca classe 2. Portanto, a sintomatologia aqui tem impacto na nossa decisão de renovação da carta de condução. Portanto, grupo 2, insuficiência cardíaca classe 2, apto, e aqui entra em linha de conta com a fração de ejeção. Portanto, o eco aqui é importante, a clínica é importante para nós decidirmos quanto à decisão. Voltamos ao nosso doente. No dia 7 de 2 de 2018, entra no serviço de urgência por dispneia, palpitações e tonturas. Uma taquicardia ventricular, portanto, é feito o estudo, não há, portanto, doença coronária, agravamento da doença coronária, e neste contexto de prevenção secundária é implantado um CDI. E eu agora pergunto-vos, agora que está protegido pelo CDI, pode voltar a conduzir o seu táxi? 2 semanas após a implantação, 3 meses após a implantação, 6, 12, ou é considerado inapto para a condução de veículos do grupo 2? Podem votar? É a resposta certa, sem dúvida, portanto, que não há qualquer dúvida. E isto baseamos-nos, portanto, nos indivíduos portadores de CDI, nos tais consensos de 2009, em que diz que os indivíduos do grupo 2 e que implantam o CDI, ou que recusam o implante de CDI, tendo a sua indicação, são considerados inaptos de forma permanente. Obviamente que ele não está impedido de conduzir sem ser nesse contexto de ser taxista. E ele pode voltar a conduzir 3 meses após a implantação do CDI para fazer a sua vida. E para terminar, portanto, deixaria aqui como take-home messages: a avaliação médica de condutores é fundamental como medida preventiva. O médico assistente do utente será o médico com mais informação para atestar sobre as suas condições e aferir a capacidade para a condução. Em relação aos exames a pedir, vai depender muito do contexto clínico subjacente, e aqui a importância da anamnese, e os exames muitas vezes utilizados é o eletrocardiograma, é o Holter, é o ecocardiograma transtorácico, a prova de esforço, e saber que temos ao nosso dispor guidelines que contemplam os mais diversos cenários e que nos ajudam na tomada de decisão. Muito obrigado. Há uma questão na audiência ou online? Online, neste caso, Online, não. temos uma pergunta. Há uma mão no ar. Espere só um bocadinho para o microfone, senão os colegas em casa não ouvem. Eu tenho uma questão a pôr. Este senhor é um motorista profissional, tem 50 anos, portanto fica sem profissão.
Este doente fica, portanto, inapto para conduzir. Grupo 2 fica sem profissão. Mas todos nós sabemos as dificuldades que estes doentes depois têm para receber uma reforma, para mudar de profissão. Portanto, teria que haver também alguma coisa na lei que os protegesse e que, perante a informação do cardiologista, eles tivessem pelo menos uma reforma, nem que fosse parcial, pela atividade que vão deixar de exercer. E isso, efetivamente, é a nossa maior dificuldade. Sem dúvida, concordo. Isto muitas vezes há esta relação médico-doente que muitas vezes se deteriora neste contexto. Mas nós temos que fazer também o nosso papel. Eu acredito, ou acho que deve haver mecanismos que contemplem isto, portanto, porque de facto estamos a tirar o ganha-pão do nosso doente, não é? E haver mecanismos que de facto permitam compensar esta situação. Mas estes doentes, portanto, portadores de CDIs, são aqueles, portanto, o grupo profissional, são também aqueles indivíduos que podem de facto estar envolvidos, portanto, estão outros terceiros envolvidos, portanto, e é... Só uma questão. Do ponto de vista prático, a maior parte dos nossos doentes que são internados com eventos cardíacos têm carta não para renovar. Qual é o médico deve ter um papel ativo para cancelar a carta? Isto, muitas das vezes, havendo síndrome coronário agudo, portanto, e nos condutores, os condutores do grupo 1 é o mais frequente. Se é um infarte não complicado, eles podem voltar a conduzir rapidamente. E não é preciso qualquer tipo de notificação nem nada. Se há, portanto, um infarte complicado, com depressão da função, portanto, e estamos a falar do grupo 1, por exemplo, eles podem voltar a conduzir ao fim de 4 semanas. Nestas 4 semanas não devem conduzir. Podemos notificar, portanto, e a notificação muitas vezes é o delegado de saúde, que é notificado, e depois, ao fim dessas 4 semanas, o delegado de saúde pode muitas vezes convocar novamente o paciente para reavaliar e pode também ser necessário parecer da cardiologia nesse contexto. Muito obrigado. Penso que haveria muito mais questões nesta área, nomeadamente legais, emocionais, pessoais, que interferem com esta questão, e vamos continuar. E a dar a palavra ao Dr. Jorge Ferreira, que vai falar sobre risco cardiovascular dos anti-inflamatórios não esteroides, como fazer analgesia em doentes com antecedentes cardiovasculares, que é um assunto muito controverso e que acho que não há assim muitos estudos a corroborar decisões. Então, muito boa tarde a todos. Esta questão do risco cardiovascular associado aos anti-inflamatórios não esteroides foi despoltada por este caso que ocorreu em 2004, quando a Merck decidiu retirar do mercado o Rofecoxib após o conhecimento dos resultados do estudo APPROVE. Neste estudo APPROVE era um estudo de prevenção de adenomas do cólon, em que se comparou o Rofecoxib, que é um inibidor seletivo da COX-2, com o placebo. E como se pode verificar, o Rofecoxib associou-se a uma duplicação do risco de eventos cardiovasculares em comparação com o placebo. No entanto, esta informação ou estes dados de que os inibidores seletivos da COX-2 se associavam a maior risco cardiovascular não vêm apenas deste estudo APPROVE. Anteriormente, no estudo VIGOR, foi um estudo efetuado em doentes com artrite reumatoide, em que se comparou o inibidor seletivo, o mesmo Rofecoxib, com o naproxeno, que é um inibidor não seletivo, que como todos sabem. Efetivamente, o inibidor seletivo tinha mostrado um grande impacto em termos da redução dos eventos gastrointestinais, face ao inibidor não seletivo, mas tinha havido um aumento do risco cardiovascular de eventos tromboembólicos associado ao inibidor seletivo. Eu quero aqui sublinhar que a dose do inibidor seletivo da COX-2, do Rofecoxib, era uma dose elevada. Era uma dose de 50 mg, quando a dose standard utilizado como anti-inflamatória era apenas de 25 mg. E também havia evidência, já com outro inibidor seletivo, com o Celecoxib, que também vem de um estudo de prevenção de adenomas do cólon, versus placebo, que havia aqui um aumento do risco de eventos tromboembólicos associado ao inibidor seletivo da COX-2 e que era dose dependente.
O 200 mg tinha um aumento face ao grupo controle, placebo, mas a dose de 400 mg tinha um risco muito mais aumentado. Daí que, nessa altura, tenha sido desencadeado, portanto, uma grande quantidade de análises e de meta-análises, e nesta meta-análise ficou demonstrada que os inibidores seletivos da COX-2 efetivamente associavam-se a maior risco de eventos tromboembólicos em comparação com o placebo. E também, versus os inibidores não seletivos, e devido ao estudo VIGOR, em que comparou o naproxeno com o rofecoxib, demonstrou-se também que havia uma tendência para que os inibidores seletivos tivessem maior risco cardiovascular do que os inibidores não seletivos. Portanto, este era o ponto da situação. E parecia haver um fármaco que seria o naproxeno, que seria relativamente inócuo do ponto de vista cardiovascular, dado que esta meta-análise de estudos retrospectivos, de estudos observacionais, tinha mostrado que o naproxeno versus controle, não é versus placebo, era versus controle, parecia ter um benefício em termos de proteção do risco cardiovascular. Qual é a explicação possível para que os inibidores seletivos da COX-2 tenham maior risco cardiovascular do que os inibidores não seletivos? Como sabem, existem duas isoenzimas da ciclooxigenase, a isoenzima COX-1, que é constitutiva e que é responsável, por exemplo, a nível do estômago, pela proteção devido à vasodilatação, e a nível plaquetar é responsável pela hemostase. Claro, quando nós falamos em aterotrombose, aqui será um efeito deletério, mas as plaquetas existem para nos proteger do risco das hemorragias devido portanto, são responsáveis pela hemostase normal. E depois existe a isoenzima COX-2, que é uma enzima habitualmente indutível e que é responsável pela inflamação e pela carcinogénese. Habitualmente ela não está expressa e só quando se desenvolve a inflamação é que ela se expressa e então começa a produzir aquelas prostaglandinas que vão gerar a inflamação. O que os inibidores não seletivos fazem é bloquear as duas. Os inibidores seletivos bloqueiam essencialmente a COX-2 e há aqui um dado novo, é que a isoenzima COX-2 ela é constitutiva no endotélio e nas plaquetas também. Isso era um dado que não se conhecia. E a nível do endotélio é responsável, por exemplo, por vasodilatação e a nível do rim ela é responsável pela nefroproteção, pela autorregulação do fluxo renal. A nível das plaquetas, tem um efeito inibidor da agregação plaquetar. Portanto, quando nós bloqueamos seletivamente a COX-2, vamos perder esses efeitos benéficos, quer a nível, portanto, essencialmente a nível vascular, impedindo a vasodilatação, e também a nível plaquetar, não havendo aquela inibição da agregação plaquetar, o que pode provocar um desequilíbrio relativamente à trombogénese. Efetivamente, o Fitzgerald tinha esta hipótese que, quando nós bloqueamos as duas isoformas, a COX-1 e a COX-2, conseguimos aqui uma certa estabilidade, ou seja, por um lado, aumentamos o estado protrombótico porque estamos a bloquear a COX-2, mas por outro lado, como bloqueamos a COX-1 plaquetar, estamos a bloquear também a trombogénese e acabamos por ter um efeito neutro. Quando usamos essencialmente o inibidor seletivo da COX-2, aquilo que estamos a fazer é criar um desequilíbrio e, portanto, vamos ter um predomínio do estado protrombótico porque não estamos a bloquear a COX-1. No entanto, como se pode ver aqui, de acordo com a seletividade para a COX-2, nós então podemos especular que do lado esquerdo temos os fármacos que são essencialmente de maior risco cardiovascular, que são os inibidores seletivos, os mais seletivos, e do lado direito temos aqueles que têm menor seletividade para a COX-2, seriam aqueles que seriam menos deletérios do ponto de vista cardiovascular. No entanto, toda a evidência que cresceu ou que chegou a partir de toda esta evidência inicial modificou um pouco o nosso conhecimento, e vamos aqui mostrar. Em primeiro lugar, mostrar que os inibidores, quer da COX-1, quer da COX-2, um dos efeitos deletérios que têm a nível cardiovascular é aumentar a pressão arterial. E nós, frequentemente, notamos no consultório, quando vemos um doente que tem uma crise hipertensiva ou que tem um agravamento dos valores tensionais, muitas vezes estes doentes fizeram anti-inflamatórios nos dias anteriores. Portanto, os anti-inflamatórios aumentam a pressão arterial.
Mas neste estudo mais recente, o Target, o lumiracoxib, que é um inibidor extremamente seletivo, ou com uma elevada seletividade para a COX-2, não mostrou aumentar os eventos tromboembólicos em comparação com os anti-inflamatórios não esteroides. Uma das hipóteses que se levantou aqui é que o lumiracoxib, que era um fármaco que entretanto acabou de sair do mercado porque tinha uma elevada hepatotoxicidade, provavelmente relacionado com o fármaco e não o efeito de grupo, ele praticamente não circulava, ele era imediatamente retirado do sangue e ia ter os seus efeitos anti-inflamatórios essencialmente a nível do espaço extravascular. Não estando no espaço vascular, portanto, os efeitos deletérios potenciais sobre a parte cardiovascular podiam não se notar tanto. Mas, mais recentemente ainda, com o estudo MEDAL, o etoricoxib versus diclofenac, o etoricoxib, como sabem, é um inibidor seletivo da COX-2 e o diclofenac é um inibidor não seletivo, não houve diferenças em termos de eventos cardiovasculares. E, ainda mais recentemente, no estudo Precision, o celecoxib, em comparação com dois anti-inflamatórios não seletivos, o naproxeno e o ibuprofeno, em doentes com osteoartrite, demonstrou ser muito mais seguro do ponto de vista gastrointestinal, confirmando aquilo que nós já sabemos. Os inibidores seletivos da COX-2 são muito mais seguros do ponto de vista gastrointestinal porque não mexem com a COX-1 gástrica. Em termos de efeitos renais, não houve diferenças estatisticamente significativas e também não houve diferenças estatisticamente significativas relativamente à incidência de eventos cardiovasculares, quer naquilo que se chama a nossa população intensa tutrite, quer naquela efetivamente tratada. E, ainda mais recentemente, o estudo CONCERN, que comparou o celecoxib com o naproxeno e que foi publicado o ano passado no Lancet, confirmou mais uma vez que os inibidores seletivos da COX-2 são muito mais seguros do ponto de vista gastrointestinal, com menor incidência de hemorragias do trato gastrointestinal superior e não tiveram um aumento do risco de eventos cardiovasculares em comparação com aqueles que era considerado o gold standard, ou o fármaco perfeito para ser utilizado em doentes com patologia cardiovascular, que era o naproxeno. Há também um aspecto importante, não são só eventos trombóticos. Nos doentes com insuficiência cardíaca, os fármacos, os anti-inflamatórios não esteroides, agravam a insuficiência cardíaca. Esta é uma meta-análise de 280 estudos, com mais de 300 mil doentes com anti-inflamatórios não esteroides, que mostram que os inibidores seletivos, portanto, aquilo que se chamam os COXIBs, aumentam significativamente o risco de insuficiência cardíaca e quando comparamos os COXIBs com os inibidores não seletivos não existem diferenças, ou seja, os inibidores seletivos ou não seletivos têm exatamente o mesmo efeito deletério em termos da insuficiência cardíaca, não só por antagonização dos efeitos de alguns fármacos, mas também pelos efeitos renais que têm. Eles mexem com a autorregulação do fluxo renal e, por exemplo, num doente com insuficiência cardíaca grave, que tenha um débito cardíaco muito baixo, e em que a perfusão renal esteja dependente da autorregulação do fluxo renal, nós administramos um anti-inflamatório não esteroide e o doente pode desenvolver um quadro de insuficiência renal aguda. Portanto, isto é uma situação muito, muito importante. Temos que ter muito cuidado com os doentes com insuficiência cardíaca. Outro aspecto de reforçar também, todos os fármacos anti-inflamatórios aumentam a pressão arterial, independentemente de serem inibidores seletivos ou inibidores não seletivos. E, claro está, também aumentam o risco de insuficiência renal, precisamente por mexerem com os mecanismos de autorregulação do fluxo renal. Uma palavra aqui para a aspirina. Quando se falou inicialmente que os inibidores seletivos da COX-2 criavam aquele desequilíbrio, claro que se pensou logo que se administrarmos um antiagregante plaquetário em simultâneo com o inibidor seletivo da COX-2, conseguimos anular aquele desequilíbrio que o inibidor seletivo da COX-2 produz. E no estudo Precision eles fizeram esta subanálise em que mostra que, efetivamente, se nós dermos aspirina associada ao celecoxib, em comparação com o naproxeno ou com o ibuprofeno, se pode ganhar alguma coisa em termos dos eventos globais, que é uma mistura de todos os eventos cardiovasculares e também eventos gastrointestinais, mas não há aqui uma interação significativa nos eventos cardiovasculares. Portanto, aquela ideia de que a aspirina podia proteger dos eventos cardiovasculares nos doentes tratados com inibidores seletivos caiu um pouco com esta análise. Trazer aqui as guidelines de 2013 da doença coronária estável, que são as únicas guidelines que apontam
ou que dizem alguma coisa relativamente aos anti-inflamatórios, e nas pessoas com doença coronária os anti-inflamatórios não são recomendados. Para o alívio dos sintomas deve-se usar o paracetamol ou a aspirina na dose mais baixa possível. Se houver necessidade de usar anti-inflamatórios, deve-se usar na dose eficaz mais baixa e também durante o período mais curto de tempo. E nos indivíduos com doença aterosclerótica, os anti-inflamatórios devem ser combinados com dose baixa de aspirina. Mensagem-chave. Os anti-inflamatórios não esteroides, independentemente de serem inibidores seletivos da COX-1 ou da COX-2, aumentam o risco de morte cardiovascular, infarto, AVC, insuficiência cardíaca, hipertensão e insuficiência renal aguda, e não existem diferenças significativas entre inibidores seletivos e não seletivos da COX-2. Os anti-inflamatórios não esteroides aumentam o risco de complicações gastrointestinais, porque a seletividade para a COX-2 não é absoluta, mas os coxibos são muito mais seguros do que os inibidores não seletivos. E a redução de eventos gastrointestinais, usando os inibidores com elevada seletividade para a COX-2, a redução dos eventos gastrointestinais pode ser da ordem de 70% a 80% em termos de redução do risco relativo. E face à janela terapêutica estreita que os anti-inflamatórios têm, a sua utilização deve ser limitada nas indicações, na duração do tratamento e também pela presença de comorbilidades. Muito obrigado. Alguma questão? Temos aqui uma questão. Pergunta aqui um colega, mas então, num doente com antecedentes de doença cardiovascular, se for necessário um ânimo e se for mesmo necessário, qual escolher? Portanto, se houver uma situação em que há claramente benefício de usar um anti-inflamatório, podemos usar um inibidor não seletivo, obrigatoriamente associado a um inibidor da bomba de prótons, no período mais curto possível. Se eu quiser privilegiar a parte gastrointestinal, devo usar um inibidor seletivo da COX-2, também com o inibidor da bomba de prótons, aí seguramente terei menor risco gastrointestinal e da evidência atual não há diferenças nenhumas em termos de risco cardiovascular. Ou seja, é igualmente deletério usar um inibidor seletivo ou um inibidor não seletivo. E entre os vários disponíveis também é indiferente? É indiferente, escolher. sim. Okay. Dr. Jorge, e no doente que faz cronicamente aspirina, idoso, com doença degenerativa articular sintomática diária, em classe 2, 3, continua a ter a mesma opinião em relação a esse tipo de fármacos? O que é que pensa da associação da aspirina com esses fármacos e continua a achar que qualquer um deles será... A questão que está a levantar é usar de forma prolongada um anti-inflamatório para manejo... E a maior parte das vezes venda livre, porque hoje em dia a maior parte dos fármacos consegue ser comprado sem prescrição médica. Sim. E estão em coquetéis nas farmácias que são vendidos com muita facilidade. Assim, o nosso doente é obviamente um todo, não é só a parte cardiovascular, portanto a parte osteoarticular também é muito importante e tem um impacto tremendo em termos da qualidade de vida. Obviamente que o doente tem que ser informado dos eventos deletérios, não é? E deve ser usado o menos possível e devemos tentar usar apenas terapêutica de analgesia e evitar o mais possível os anti-inflamatórios, porque eles têm efetivamente um efeito muito, muito deletério. Okay, muito obrigada. Só mais um bocadinho. Pode ser que são perguntas muito pertinentes e penso que de resposta rápida. A Helena Oliveira pergunta, se utilizado topicamente, por exemplo, creme ou transdérmicos, o risco também é acentuado para as complicações cardiovasculares? Não. A exposição sistémica dos fármacos usados por via tópica é incomparavelmente menor. Portanto, estamos a falar de um risco incomparavelmente menor também. Há um bocadinho a pergunta que eu tinha feito era sobre o doente que tinha antecedentes de doença cardiovascular. Aqui a Ana apontou, e nos casos, peço desculpa, das miocardiopatias hereditárias? No caso das miocardiopatias hereditárias, aqui o risco é essencialmente de insuficiência cardíaca, não é? Portanto, se o doente já tem insuficiência cardíaca, o risco é absolutamente igual. O efeito deletério que o anti-inflamatório não esteroide tem numa pessoa com doença coronária de poder precipitar um evento tromboembólico, ou um AVC, ou um reinfarto. No caso do doente com insuficiência cardíaca, aquilo que estamos a falar é de precipitar um agravamento da função renal ou mesmo uma hospitalização por descompensação da insuficiência cardíaca. Ok, e agora a Raquel pergunta, as alterações cardiovasculares / renais associadas aos AINES
são, digamos, previsíveis a partir de que duração de tratamento, período da toma? Ou seja, por exemplo, uma toma única tem repercussões? Pode ter. Uma toma única num doente com uma insuficiência cardíaca, com um débito cardíaco muito baixo, pode precipitar um quadro de insuficiência renal aguda. Portanto, quanto menos tempo, melhor. Não é possível dizer que podemos usar com segurança 3 ou 5 dias. Nós muitas vezes dizemos isso. Não use mais do que 3 dias, não use mais do que 5 dias, mas quanto menos tempo fizer, melhor. Eu só queria, a título de remate final, falar um assunto sobre a questão deste assunto. Os doentes mais idosos e que têm dor crónica por patologia osteoarticular devem ser enquadrados em contexto multidisciplinar, provavelmente, e a tentação de titular as doses dos anti-inflamatórios até a quantidade necessária e suficiente para o controle sintomático nem sempre é a melhor solução. Existe uma panóplia de alternativas analgésicas anti-inflamatórias que podem ser usadas em terapia combinada, não usando doses máximas, de forma a que não se colham os efeitos deletérios e se tire o máximo benefício. E essa estratégia de apoio de consulta multidisciplinar e de analgesia, acho que é um assunto que deve ser pensado, estruturado e de articulação fácil com os cuidados primários de saúde e, se calhar, haver formação nessa área, para não termos doentes a fazer doses exponenciais brutais de anti-inflamatórios com todos os efeitos secundários que daí se recolhe. Concordo plenamente, porque os efeitos deletérios dos anti-inflamatórios são claramente dose-dependentes. Quanto maior a dose, maior os efeitos deletérios. Muito bem, nós temos agora que correr um curso, que é o curso da dor no Dr. Sher. Penso que vai ser um tema a ser abordado. Posso fazer uma pergunta? Não doente hipocoagulado com varfino, qual é que escolheria no caso de facto ter que fazer um anti-inflamatório? Um esteroide? Com os anticoagulantes existem 2 tipos de interações. Existem interações farmacodinâmicas, ou seja, se esse doente anticoagulado tiver uma hemorragia induzida pelo anti-inflamatório, pelo facto de estar anticoagulado, essa hemorragia vai ser muito mais grave. E existem também interações a nível farmacocinético em que os anti-inflamatórios aumentam a exposição sistémica ao antagonista da vitamina K. E, portanto, é uma associação a ser evitada o mais possível. Relativamente à associação dos anti-inflamatórios com os NOACs, existe a interação farmacodinâmica, ou seja, se o doente tiver uma hemorragia sob o NOAC, obviamente que ele vai sangrar tanto como sob o antagonista da vitamina K. Não vai haver a interação farmacocinética, porque não vai haver maior exposição ao NOAC pelo facto de tomar um anti-inflamatório. Portanto, é apenas única, mas deve estar atento a essa interação. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Vamos dar continuidade com a nossa colega Ana Isabel Azevedo, que nos vai falar sobre um tema quente que é a profilaxia de endocardite bacteriana, a que doentes e em que procedimentos. Vamos ficar esclarecidos, certamente. Então, muito boa tarde a todos. Agradeço aqui a vossa presença numa plateia que está muito simpática, muito participativa, isso é ótimo. E aquilo que eu venho tentar fazer aqui hoje é responder exatamente esta pergunta. Portanto, para que doentes e para que procedimentos é que está hoje em dia recomendada e validada a profilaxia de endocardite infecciosa? E assim começo a minha apresentação, focando-me um bocadinho naquilo que é o racional da profilaxia antibacteriana da endocardite infecciosa. E tudo isto começou com ciência proveniente de estudos observacionais e de modelos animais, que verificaram que, de facto, a existência de uma bacteriémia transitória, como aquela que é gerada por procedimentos invasivos, como por exemplo são os procedimentos dentários, poderia gerar condições para que em tecido suscetível, em endocárdio suscetível, essas bactérias aderissem e culminassem no desenvolvimento daquilo que é a endocardite infecciosa. Ora, este racional levou ao longo do tempo a que houvesse uma generalização da antibioprofilaxia a um elevado número de doentes e para um elevado número de procedimentos. Isto foi assim durante muitos anos, mais ou menos a partir de 2002, as coisas começaram um bocadinho a alterar-se. E começaram a alterar-se no sentido em que tentamos perceber um bocadinho melhor o conceito fisiopatológico de endocardite infecciosa, da qual vos trago aqui um exemplo de uma endocardite infecciosa da válvula mitral, com ruptura de corda tendinosa associada como complicação. E, de facto, o conceito fisiopatológico é que hoje em dia é percebido e é sabido que bacteriémias cumulativas de baixo grau, como aquelas que são geradas por procedimentos diários, estamos a falar da escovagem dos dentes, da própria mastigação, acarretam uma bacteriémia sustentadamente muito mais elevada, embora seja de baixo grau, do que procedimentos pontuais, muitas vezes nem sequer uma vez por ano, como são, por exemplo, as extrações dentárias. E isto significa
expor o doente a um risco muito superior de desenvolver endocardite infecciosa do que propriamente procedimentos únicos e pontuais no tempo. Por outro lado, também não é claro que procedimentos invasivos sejam iguais ao desenvolvimento de endocardite infecciosa, ou seja, não é claro e não está sustentado com uma base sólida de evidência científica, nomeadamente por ensaios clínicos randomizados, que o surgimento de bacteriemia transitória, mesmo de elevada intensidade, gerada por procedimentos invasivos, seja igual a que haja uma associação linear com o desenvolvimento de endocardite infecciosa. Da mesma forma que a generalização do uso de antibacterianos, primeiro, expõe um número muito mais elevado de doentes aos antibacterianos, portanto, gerando eventos secundários, como, por exemplo, da anafilaxia, que, sendo um evento raro, estando a falar de uma população mais abrangente, estamos a falar que provavelmente seriam situações cada vez mais frequentes. Estamos a falar também da possibilidade de geração de micro-organismos resistentes, e isto é um problema atual e cada vez mais importante. E, por outro lado, também não há uma evidência sólida científica que nos diga que utilizar um antibacteriano para reduzir transitoriamente aquela bacteriémia protege eficazmente aquele doente de vir a desenvolver uma endocardite. E assim este conceito foi mudando ao longo do tempo. Isto traz-me à primeira questão que vos quero colocar, que é baseada num caso clínico, um homem de 77 anos, que tem como antecedentes fatores de risco cardiovasculares, como todos nós vemos estes doentes nas consultas, hipertensão arterial, dislipidemia, excesso ponderal, e tem também uma estenose valvular aórtica grave, como estas imagens de ecocardiografia transesofágica que vos trago aqui documentam, tem função sistólica ventricular esquerda globalmente conservada e encontra-se em avaliação pré-operatória. Realço que não tem outros antecedentes patológicos de relevo, não tem antecedentes cirúrgicos. E a minha questão para a plateia, aqui e do lado de casa também, é fazerem um exercício. No doente com estenose valvular aórtica, deve ser prescrita profilaxia antibacteriana de endocardite infecciosa previamente a um possível procedimento dentário? Hipótese número 1, sim, se a estenose valvular for pelo menos moderada. Sim, se forem necessários procedimentos que envolvam a perfuração da mucosa oral. Sim, se o doente não tem hábitos de higiene oral adequados. Ou não, não está indicada. Eu penso que não me conseguem carregar os slides de televoto. Conseguem. Pronto, então vamos votar. Sempre consegui dividir a plateia. Pronto, aqui não fugindo muito à opção dos meus colegas, a opção mais correta também é a última. Então, na realidade, não está indicada. E esta é uma das primeiras mensagens que eu queria passar de forma muito clara nesta apresentação. Um dos conceitos que é importante definir é aquilo que é uma população de elevado risco para desenvolver endocardite infecciosa. E vou-vos apresentar aquilo que são as definições de 3 sociedades reconhecidas: a Sociedade Europeia de Cardiologia, a American Heart Association e a NICE. E aquilo que a Sociedade Europeia de Cardiologia nos explica e nos identifica como população de alto risco são estes 3 grandes grupos de doentes. Doentes portadores de próteses valvulares, e aqui incluem próteses valvulares implantadas cirurgicamente, implantadas por via percutânea, ou portadores de material protésico, por exemplo, utilizados em reparações valvulares, indivíduos que tenham história de endocardite prévia, e indivíduos que tenham cardiopatias cianóticas congénitas não corrigidas ou corrigidas, mas se foram utilizados shunts ou condutos ou próteses com um intuito paliativo. Porque se foram corrigidas e se não ficaram defeitos residuais, então só os primeiros 6 meses é que são considerados doentes de alto risco. Também para a American Heart, a população de alto risco é sobreponível. Eles acrescentam aqui os transplantados cardíacos que desenvolvem valvulopatia. Este último grupo não é considerado nas orientações da Sociedade Europeia porque a evidência científica ainda não é suficientemente sólida para serem considerados como tal. E a NICE difere um bocadinho, portanto, nas suas guidelines de 2008 atualizadas em 2015, indicam como população de alto risco aqueles que têm valvulopatia adquirida, as hipertróficas, história de endocardite e cardiopatia congénita. E então, para que doentes é que está recomendada antibioprofilaxia? É para esta população de alto risco.
E reparem que o nível de recomendação não tem grande robustez científica, ou seja, uma recomendação classe 2A com o nível de evidência C. Porquê? Porque, de facto, a evidência científica que suporta esta profilaxia não é baseada em ensaios clínicos randomizados. Para quem não está recomendado, e aqui reporto-me as indicações da Sociedade Europeia, para outras formas de doença valvular nativa, inclui este doente. Inclui também casos de cardiopatias congénitas que não se incluem naqueles critérios que eu referi anteriormente. Inclui, por exemplo, as estenoses valvulares aórticas de válvulas nativas, os prolapsos das válvulas mitrais, as bicuspidias aórticas, são alguns dos exemplos em que não está recomendada a antibioprofilaxia. Quais são as recomendações da American Heart? São semelhantes para a população de alto risco, com um nível de evidência ainda inferior, 2B, nível de evidência B, e não é recomendada sequer por rotina, nem para a população de alto risco, pelas recomendações da NICE. Portanto, chamar aqui a atenção que, de facto, progressivamente ao longo dos anos tem-se vindo a restringir cada vez mais o grupo de doentes a quem está destinado, a quem vale a pena fazer profilaxia antibacteriana. O ênfase, sim, tem sido em focar a nossa estratégia naquilo que é a adoção de medidas preventivas gerais e nas medidas de higiene oral, higiene cutânea rigorosas. Se bem se recordam, no início eu falei um bocadinho nisto, que a bacteriemia cumulativa é mais importante no risco de vir a desenvolver endocardite, particularmente nos doentes, na população de alto risco, mas também na população de risco intermédio, do que propriamente fazer um antibiótico previamente a uma intervenção oral. E, de facto, medidas de higiene oral são fundamentais. A visita ao dentista, eles recomendam inclusivamente visitas bianuais. A medicina dentária, que de facto na nossa população não é muito comum, para indivíduos desta população de alto risco. A desinfecção de feridas e a erradicação do estado de portador. Tratar antecipadamente as infecções bacterianas, não a automedicação. As medidas de controle de infecção em procedimentos invasivos. Desaconselhar, nesta população de alto risco, procedimentos potencialmente geradores de bacteriemia, como, por exemplo, os piercings e as tatuagens, e evitar, ao máximo, limitar as cateterizações periféricas, se for necessárias, depois que remédio, mas, se for possível, evitá-las e preferir uma cateterização periférica, obviamente, a uma cateterização central, que tenha ainda um risco mais elevado. Isto traz-me, então, à segunda parte da minha apresentação, que é, então, para que procedimentos agora é que estamos a falar dessa antibioprofilaxia? Então, imaginemos agora um doente diferente, um doente com uma prótese valvular mitral, portanto, enquadra-se dentro daquela população de elevado risco, com prótese valvular. A profilaxia antibacteriana de endocardite infecciosa está indicada neste doente quando? Hipótese número 1, previamente a tratamentos de cáries dentárias, se tiver uma prótese mecânica. Hipótese número 2, previamente à realização de endoscopias digestivas altas ou colonoscopias. Hipótese número 3, previamente à realização de broncofibroscopias ou se tiver que ser submetido a uma intubação orotraqueal. Ou hipótese número 4, previamente a procedimentos dentários que envolvam a manipulação da gengiva ou da região periapical do dente. Então, podem votar. Parece que sempre deu resultado escolher como uma resposta correta à última opção. E, na realidade, a maior parte da plateia tem razão. É previamente a este tipo de procedimentos. Porque aquilo que está recomendado, também, reparem, com o nível de recomendação relativamente baixo, uma indicação classe 2A com nível de evidência C, é que os procedimentos que são considerados de mais elevado risco e para os quais a antibioprofilaxia está indicada, são procedimentos que requerem a manipulação da gengiva, da região periapical do dente ou perfuração da mucosa oral. Se quisermos ver as coisas ao contrário, não está indicado em que situações. Outros procedimentos dentários, e reparem, aqui incluem-se tratamentos de cáries superficiais, se o doente precisar de levar uma injeção para anestesia local em tecido da mucosa oral que não está infectado, colocação ou ajuste de aparelhos dentários, realização de raio-x não está recomendada.
Procedimentos do foro respiratório, intubações, broncofibroscopias, não está recomendada. Procedimentos endoscópicos, altos, baixos, ecocardiograma transesofágico, por exemplo, também não está recomendado. Procedimentos urogenitais, inclusivamente partos, vaginais, cesarianas, não está recomendado. E também procedimentos cutâneos e tecidos moles. Obviamente, quando eu considero estas situações, estou a considerar em tecidos não infectados. Se estivermos a falar de um doente que, imaginemos, tem uma infecção do trato gastrointestinal ou tem uma infecção do foro respiratório, pertence a uma população de elevado risco e que vamos ter que utilizar um antibacteriano, então o antibacteriano a utilizar deve ter em conta a cobertura dos micro-organismos mais potencialmente envolvidos numa infecção do foro respiratório ou gastrointestinal ou cutânea. Mas no indivíduo sem infecção não está recomendada por rotina. Situações particulares, intervenções cardíacas e vasculares. E aqui a profilaxia adquire já uma robustez científica bem mais sólida. Para indivíduos que vão ser submetidos a cirurgia cardíaca eletiva, está recomendado o screening ativo, portanto o rastreio ativo e o tratamento daquilo que é o estado portador nasal da MRSA, pré-cirurgia cardíaca eletiva. Para a implantação de pacemakers ou CDIs, portanto dispositivos intracardíacos, e também para a implantação cirúrgica ou percutânea de próteses valvulares ou de outro material protésico, aqui com o nível de evidência 2A. Qual antibacteriano utilizar? Esta é relativamente simples. Amoxicilina ou ampicilina, 2 gramas per os, 30 a 60 minutos antes do procedimento, se não for alérgico. Se tiver história de alergia, clindamicina, 600 mg per os, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Só isto. Reta final, 3 mensagens muito simples que queria deixar aqui. Ponto número 1, o conceito da profilaxia antibacteriana tem vindo a mudar ao longo dos anos e cada vez mais nós estamos a deixar de colocar o ênfase nos antibacterianos, mas a colocar o ênfase sim naquilo que é a importância das medidas gerais do controlo da infecção para a profilaxia da endocardite. Isto porquê? Porque não existe evidência científica sólida o suficiente que permita esta recomendação. Depois, primeira parte da questão, profilaxia limitada aos doentes de mais elevado risco. Segunda parte da questão, profilaxia para procedimentos de mais elevado risco, que são aqueles que envolvem a manipulação da gengiva, a perfuração da mucosa oral. Era esta mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Agradeço a vossa presença e agradeço também os vossos comentários, as vossas questões. Estou à vossa disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado. 0 na audiência. Uma questão? Não há nenhuma questão? Não. Eu gostaria... Uma questão. De alto risco entre prótese biológica ou mecânica, porque Igual. ambos pertencem a... Portadores de próteses valvulares, biológicas, mecânicas, implantadas por via cirúrgica ou mesmo por via percutânea, por isso é que fiz também essa nota. São considerados indivíduos de alto risco. Só uma nota também, não disse isto na apresentação, os indivíduos de alto risco, porquê é que foram considerados estes? Porque são aqueles que, a desenvolverem endocardite, vão ser aqueles que vão desenvolver endocardites mais graves, com pior prognóstico. E assim também limitamos a profilaxia a um grupo mais restrito de doentes, excluindo a população de risco intermédio. Mas próteses valvulares mecânicas ou biológicas. Ana, só vou pedir um favor, Força. Os colegas estão aqui a pedir se seria possível deixar no ar o slide da profilaxia. Do tipo de antibacteriano a utilizar? Sim. Este? Penso que seja esse, Com certeza. exatamente. Porque assim os colegas Com vão certeza. tomar nota, porque passou muito rápido e os colegas Com não certeza, tomaram nota. com certeza. Força. Eu gostaria de colocar uma questão. De facto, isto é uma área em que os médicos não confiam nas guidelines. É verdade. Portanto, É verdade. porque existem várias guidelines, portanto, se o inglês vier de feiras para o Algarve, qual é a guideline que se aplica à americana ou à europeia? A NICE é sempre assim um bocadinho mais restritiva. Com certeza. Mas há algo que nós podemos aprender é com, primeiro, quando a NICE publica as guidelines é que não é preciso fazer profilaxia, os médicos ingleses, muitos continuaram a fazer profilaxia, certo? Certamente. Portanto, também não o fizeram. Certamente. E mesmo nós. E mesmo nós. E Em mesmo população de não alto risco. Por outro lado, há aqui outra questão, se já há ou não algum estudo que permita avaliar
se essa decisão da NICE teve algum impacto, nomeadamente no aumento dos casos de endocardite, não é? Do ponto de vista populacional. Existe de facto esse estudo observacional, estudos epidemiológicos que têm vindo a ser efetuados nesse sentido. Aliás, a NICE faz o update das suas recomendações de 2008 para 2015, precisamente analisando, já em 2008 eles recomendavam não realizar por rotina. Aliás, eles são muito perentórios quando põem a tónica. Vamos explicar aos doentes porque é que não recomendamos por rotina fazer os antibacterianos, a importância das medidas de prevenção geral e, regra geral, não é recomendado. E com base nesses estudos epidemiológicos, o que eles chegaram à conclusão foi que, de facto, não existe robustez científica, nem evidência. De facto, em alguns casos, houve um aumento em termos absolutos do número de endocardites, mas isso não é suficientemente robusto para nós dizermos para justificar a alteração da recomendação prévia. Penso que lá ao fundo há uma questão. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer a excelente apresentação. No contexto da endocardite, tínhamos uma utente jovem com uma prótese valvular mecânica e que na altura havia dúvida se deveria ser feita ou não profilaxia para a colocação de um dispositivo intrauterino e acabou até por ter sido dada essa recomendação pela cardiologia. Agora percebam que afinal não havia indicação para fazer a profilaxia. Sem história de infecção? Sem história de infecção urogenital? Pelas guidelines, não tinha indicação. Não tinha indicação. Era aquilo que o Sr. estava a dizer e que, de facto, eu concordo. Concordo em termos de medicina geral e familiar e em termos de cardiologia. De facto, nós fugimos muito às guidelines e por isso eu tentei passar aqui a mensagem e tentar desconstruir um bocadinho este conceito de que prescrevermos um antibacteriano vai ficar protegida de endocardite. Primeiro, isso não é verdade. Isso não está provado que seja verdade. Mesmo reduzindo a magnitude da bacteriémia, não é igual a significar que ela tem 0% de desenvolver endocardite. Exato. E, por outro lado, não é um procedimento considerado de elevado risco. É uma doente de alto risco, mas não é um procedimento de elevado risco. Portanto, para ter recomendação, tem que cumprir os dois critérios. Ser um doente de alto risco e ser submetido a um procedimento de alto risco. Isto é o que está recomendado. E, por exemplo, se ela tivesse tido um acidente de uma DIP, haveria indicação para fazer? Mas atualmente, sem evidência de evidência. Não, doença. não tinha tido. Da mesma coisa. Imaginemos que ela efetivamente tinha uma infecção ativa ou estava num contexto infeccioso. Aí sim utilizaríamos o antibacteriano para tratamento da infecção cuja cobertura incluísse os micro-organismos mais frequentemente envolvidos nas infecções urogenitais. Mas sem evidência de infecção atual, não tinha indicação. Não tinha indicação. Obrigada. Teórica, não tinha indicação teórica. Também de dar vou participar com a minha opinião, com a minha experiência clínica. Desde que os guidelines se tornaram muito mais liberais em relação ao não uso dos antibióticos, nós, por uma questão cultural, penso eu, e defensiva, mantivemos muitos de nós, cardiologistas, no mesmo registro, penso eu. Ainda assim, e participando dos registros da endocardite, o que se verifica é que desde 2015 até agora, exponencialmente, o número de endocardites está a aumentar. Portanto, prova que a nossa profilaxia não serviu de nada. Isso tranquiliza o médico fazer o remédio, mas não resolve o problema ao doente. Depois, acho que é imperioso pensar-se num programa de saúde oral nacional. Sem dúvida. E adequar um pouco a nossa atitude e a nossa intervenção de acordo com a questão regional, porque o Código Postal ainda conta muito em Portugal na expressão de determinadas doenças consideradas doenças de terceiro mundo e fatais, não é? E isso é um alerta que eu faço, porque na realidade temos um trabalho muito grande, não no tratamento, mas se calhar mais na prevenção. Concordo, e nos cuidados primários de saúde. E a higiene oral vai ter que passar por aí, não é? Concordo em absoluto. Temos, de facto, uma população muito carenciada do ponto de vista de saúde oral. Pois, mas são situações muito poucos os centros de saúde que têm essa capacidade. Mais questões na audiência? Ou online? Online, neste momento, não temos nenhuma questão. Mas antes de fechar a sessão, eu pedi-lhe a palavra. Não sei se já ia fechar. Vai fechar? Então, só depois devolvo-lhe a palavra assim para encerrar. Queria, por um lado, agradecer aqui aos colegas que estão em sala. Realmente eu vejo pelos vossos rostos que muitos de vocês têm vindo a acompanhar toda esta maratona e é obra, e somos companheiros de maratona, digamos, e também agora é natural que já mereceis, e eu também, um bocadinho de descanso, e por isso desejar-vos um bom resto de tarde de domingo.
e também aos muitos colegas que nos têm seguido em casa. Em média, temos tido mais de 300 colegas a fazer o controle de presença em cada um destes módulos e já mais de 1000 colegas, portanto 1000 médicos, passaram pela página do webinar desde que ontem iniciamos a transmissão, o que é realmente um número notável e a quem agradeço e dou um grande abraço a todos, um bom resto de domingo para todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos por terem estado aqui. Foram 4 temas muito importantes na nossa prática clínica e todos nós vamos mais capazes para conseguir lidar com estas situações no dia a dia. Obrigado.